Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e esse vídeo aqui de hoje faz parte da playlist Deu na Web. Eu vou fazer uma análise crítica a respeito de um vídeo que foi postado no canal no YouTube chamado Leda Nagli. No vídeo, ela entrevista um médico conhecido nas redes sociais até, como Dr. Baraká. O título do vídeo é o seguinte: Dr. Baraká, açúcar é droga e ninguém te aponta o dedo. Trigo também. Esse vídeo foi publicado há alguns dias atrás, no dia 3 de dezembro, agora de 2018, e eu achei assim algumas coisas interessantes e outras não interessantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. E se você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte do canal agora. Aqui embaixo você encontra o botão vermelho escrito inscrever-se, clica logo para garantir. Depois ativa o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você quando eu liberar algum outro vídeo novo por aqui. Começando, ele conta, um pouco da história dele. Ele cita que com 12 anos ele chegou a ter 110 quilos. Então ele passou por um processo aí, de mudança na alimentação, com a relação dele com exercício físico. Ou seja, ele emagreceu, ele passou a cuidar melhor da saúde dele, melhorando, a composição corporal, no sentido de não mais ter aquele excesso de gordura como ele, cita que já teve. Aí ele cita, uma questão que é o termo epigenética, porque ele diz que a epigenética é muito baseada no seu comportamento. E isso é mais determinante que a genética, no sentido, das doenças. Ou seja, muitas coisas que você às vezes herda geneticamente, que faz de você um indivíduo mais propenso, por exemplo, a ser obeso, a ter uma diabetes. E ele citou isso porque ele falou, da questão da vida dele, no sentido da obesidade, da família com as doenças, da obesidade e do diabetes. Então ele citou isso para dizer que na verdade você pode até nascer com essa predisposição, mas pelo seu comportamento, pela epigenética, você pode não ser um obeso, você pode não ser um diabético. Que foi mais ou menos o que ele quis dizer, que ele conseguiu mudar o rumo da vida dele e não ser um indivíduo diabético com tantas doenças que ele poderia ter desenvolvido se ele continuasse a ter aqueles hábitos que ele tinha logo, quando mais jovem. Então essa parte eu achei bem interessante. E aí a Leda Nagli tocou no assunto do desafio 30 dias Dr. Baraká. Porque ele tem, então, essa coisa aí de um desafio no Instagram, pelas mídias sociais. Hashtag desafio 30 dias Dr. Baraká. E não, eu não estou fazendo propaganda, pelo contrário, eu vou fazer algumas críticas em relação a questões envolvendo esse desafio aí. Mas eu estou citando que desafio é esse para que você saiba do que eu estou falando, Então ela tocou nesse assunto e aí ele falou que ele pensou o seguinte, ele teve, um êxito aí na carreira dele, pelo que ele fala, e ele chegou num ponto em que ele pensou: olha onde eu cheguei, eu desejei tanto que cheguei aqui. E aí ele fala que ele quis então pegar esses conhecimentos, informações que ele tem, e compartilhar com os demais. E aí onde veio então a ideia de fazer esse compartilhamento pelas mídias sociais, pelo Instagram. Então veio também a questão do desafio para, segundo ele, propagar informações que podem ser úteis para várias pessoas. E aí ele fala que o desafio dele aí, não tem proposta como dieta, nem de emagrecer, e sim ressignificar a sua relação com os alimentos. E aí, obviamente, eu poderia entrar no perfil dele no Instagram para poder pesquisar um pouco mais sobre esse desafio, ver o que ele postava lá sobre o assunto para poder comentar. Só que eu fui bloqueado, Na verdade, quando eu postei aqui no canal um vídeo, que eu vou ler aqui o título dele, que foi o seguinte: CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, lança nota de repúdio sobre o teor do vídeo, abre aspas, pare de tomar leite, parte 2, fecha aspas, do Dr. Baraká, que é um vídeo que circula, no YouTube, ou pelo menos circulava quando eu fiz esse vídeo e quando o CFN lançou essa nota de repúdio. Em todo caso, o vídeo tá nesse meu vídeo, enfim. E aí quando eu lancei esse vídeo, eu fui bloqueado lá no perfil dele no Instagram e enfim, foi assim, imediato, assim que eu lancei esse vídeo. Mas tem um outro perfil dele, que é o instituto dele, Dr. Baraká. Então lá tem alguns reposts, ou seja, algumas coisas que ele posta no perfil dele
são repostadas lá. E alguns dos posts que ele fez sobre o desafio dele são repostados lá. Então eu tive acesso a alguns, por exemplo, 2 que eu separei aqui, que são sobre o desafio. Então eu consegui então ter uma prévia e ter a chance de analisar um pouco sobre o que é que ele propõe quando ele posta algo sobre o desafio. Sobre o fato de eu ter sido bloqueado, né, na verdade ele disse no final da entrevista que ele tem uma equipe que o assessora. Então eu não sei se foi ele que me bloqueou diretamente ou se foi a equipe dele, se ele sabe disso, ou enfim, se ele tomou conhecimento disso ou não, não sei. Só sei que eu fui bloqueado, mas tive acesso, como eu disse, né, a alguns posts que eu separei, e um deles tem uma parte no post que ele escreve o seguinte: estou lançando e convidando todos os seguidores a participarem do desafio dos 30 dias, que consiste em basicamente cortar uma série de alimentos da sua rotina para que ao fim do período cada um possa avaliar a saúde, as possíveis melhoras e valores positivos agregados à sua saúde, tais como melhora na sua rinite, sinusite, oleosidade, acnes e alergias de pele, cefaleias, enxaquecas, prostrações e fadiga e dores musculares após a exclusão dos possíveis produtos maléficos à sua saúde. Lista: lactose, glúten, farinha e açúcar branco refinados, aspartame, sucos de caixinha, refrigerantes e refeições instantâneas e congeladas, carnes processadas e embutidos. Regras do hashtag Desafio 30 Dias Dr. Baracá. Em outro post que também fala sobre esse desafio, tem logo uma imagem onde fala, né, sobre bebidas. Algumas para incluir e outras para excluir. E nessa postagem ele escreve, né, e eu vou ler aqui uma parte que é o seguinte: portanto, a recomendação de nosso hashtag Desafio 30 Dias Dr. Baracá é: inclua água, água de coco, sucos orgânicos naturais, leite de amêndoas e ou de coco, exclua refrigerantes, sucos de caixinha e leite. Ou seja, existe aí uma instrução de eliminem isso, excluam isso, acrescentem isso, incluam isso na sua alimentação. Ele é médico, não é nutricionista. E fora essas postagens aí, na própria entrevista, ele fala, né, sobre essa questão de que ele pede para as pessoas pararem de comer farinha, né, por conta do glúten, leite, derivados, cerveja. Então, ele reitera isso no vídeo, falando que realmente existe essa questão, né, de sugerir para as pessoas pararem de comer alimentos. Novamente, se você fala para uma pessoa acrescentar algo na alimentação ou retirar algo na sua alimentação, isso aí não beira uma orientação nutricional, não é? Então, assim, você está mexendo com a dieta daquela pessoa, porque dieta é aquilo que a pessoa come, né? Então, se você fala, olha, tire isso da sua alimentação ou acrescente isso, na minha visão, isso daí é papel de um nutricionista. Mas não sou eu que estou assim no meu achismo individual, pessoal, subjetivo, que estou falando que isso aí não é bacana. Não sou eu, puramente eu. Na verdade, existe um conselho que avalia e fiscaliza, né, tanto a parte dos médicos, e existe também o conselho dos nutricionistas, né? Ou seja, existe o conselho da área dele, que é da medicina, e existe o conselho da minha área, que é da área da nutrição. E lá falando no Instagram, lá no perfil do Instagram do CFN, que é do Conselho Federal de Nutricionistas, eu vou mostrar para vocês aí 2 posts. Um post fala o seguinte: prescrição de dietas é com nutricionista. Inclusive eles colocam o número da lei. Tem um outro post que é mais recente, que foi publicado no dia 27 de novembro agora de 2018. Na imagem, né, eles colocam o quê? O CFN reafirma que a prescrição dietoterápica é atividade privativa do nutricionista. Então eu falo que não é bacana baseado em um repertório técnico que existe publicado em legislações que falam que dieta é com nutricionista. Então é baseado nisso, tá? Agora, pensa comigo, a partir do momento que ele conta essa história de que ele teve, né, esse excesso, né, de gordura, né, por conta dos 110 quilos, quem vocês acham que vão se identificar com a história dele principalmente? Não somente, mas principalmente quem? Quem justamente teve uma história parecida, né? Difícil falar igual, mas parecida, ou
que independente se teve uma obesidade infantil ou na adolescência, mas que hoje, de repente, na fase adulta, se encontra na obesidade. E vão querer, então, seguir dicas de um médico que fala bastante sobre alimentação e que teve esse passado, esse histórico, né, de luta, né, vamos colocar assim, contra a balança. Então, é claro que uma pessoa que chega para fazer um desafio desse e tem obesidade ou diabetes, ou as duas coisas, né? Eu estou citando obesidade e diabetes porque foram coisas que ele citou. Então, para ficar um exemplo mais prático de acordo com o que ele citou na entrevista. Então, uma pessoa com obesidade ou diabetes, ou as duas coisas, imagina a pessoa seguindo um desafio desse. Gente, uma pessoa com obesidade ou diabetes, ou as duas coisas, são doenças. A pessoa precisa ter uma intervenção nutricional, orientações nutricionais, dieta, ou plano alimentar, ou reeducação alimentar, o nome que você quiser, mas basicamente é o quê? Modificações na sua alimentação orientadas por um nutricionista. Porque é papel do nutricionista fazer prescrição dietoterápica, fazer uma prescrição, orientação, intervenção nutricional na alimentação dessa pessoa com finalidade de ajudar no tratamento de alguma condição clínica já instalada, já diagnosticada, repito, como exemplo, diabetes ou alguma outra doença por aí, entendeu? Quem for nutricionista ou estudante de nutrição, com certeza já vai estar me entendendo assim de forma bem direta. Mas para quem não é e ainda não consegue entender o porquê do incômodo, né, de quem, por exemplo, é da nutrição e se incomoda com algo desse tipo, de alguém que não é da nutrição e fazer um desafio relacionado a dicas de alimentação ou falar sobre alimentação, basicamente, essencialmente sobre alimentação, porque que isso gera um incômodo, eu vou tentar ilustrar para vocês. Aconteceu algo que eu vou relatar aqui que é verdade, tá? Eu tive um professor de biologia, na época de um cursinho que eu fiz, ele fazia, né, para ele o uso de uma medicação, que eu não vou citar o nome, porque a ideia aqui não é fazer um incentivo a isso, mas ele usava esse medicamento para afinar o sangue, ou seja, evitar formação de coágulos. Então isso, segundo ele, era para evitar doenças cardiovasculares futuramente. E aí, segundo ele, inclusive, isso seria algo que serviria para todo mundo fazer, porque era um medicamento que, segundo ele, não ofereceria riscos para a saúde. Então seria um comprimido que você iria usar, que só iria trazer um benefício de prevenir uma doença do coração futuramente, entendeu? Aí, imaginem vocês a seguinte situação. Como nutricionista, eu não posso prescrever medicamento, tá? Medicamento que prescreve é médico. Então imagine o seguinte, eu ouvi isso de um professor de biologia e resolvi fazer no meu Instagram um desafio 30 dias saúde do coração. Sei lá, algo assim, que envolva, né, assim, 30 dias para a pessoa ter uma melhora na saúde do coração, para cuidar do coração. E aí, nesse desafio, além de dar dicas que seriam boas de alimentação para o coração, eu vou lá e também solto lá uma dica que é desse medicamento que as pessoas podem incluir no seu dia a dia, porque ele vai ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, porque é um medicamento que facilita a fluidez do sangue, que evita a formação de coágulos. Então, pessoal, incluam o medicamento X, porque ele vai ser, ó, muito bacana para a sua saúde do coração. Nesse caso, seria bacana eu, como nutricionista, fazer algo do tipo, ficar falando sobre medicamento, ficar estimulando, incentivando o uso de medicamento, ou se fosse o contrário, pedir para as pessoas excluírem algum medicamento que as pessoas já estão usando porque foram orientadas por um médico. Enfim, tente imaginar o contrário. Nesse caso, por exemplo, ele faz um desafio, mas eu não estou prescrevendo dieta, né? É apenas um desafio na internet. Mas e se fosse o contrário, um nutricionista fazendo o que eu acabei de falar? O nutricionista não está prescrevendo medicamento no consultório, então ele não está infringindo nenhuma lei. Ele não está fazendo uma atuação profissional que ele não é competente para isso. Não, ele só está falando na rede social que tem um medicamento que é bom e as pessoas que quiserem incluir, que incluam. Ele não está obrigando ninguém. E aí pode? Eu tenho certeza que muita gente iria cair em cima, né? Falando que é absurdo o nutricionista ficar estimulando o consumo de um medicamento. Como assim? Você não é médico para poder fazer isso? Pois é assim que eu e com certeza outros nutricionistas se sentem quando veem alguém que não é da nutrição, que seja da medicina, ou um blogueiro que não é profissional da saúde, qualquer pessoa que não é da nutrição, falando ou fazendo coisas do tipo, como essas que eu estou citando aqui algumas.
Aí tem uma parte que eles falam sobre o açúcar, e o Baraka fala que o açúcar é uma droga maior do que todas, porque é barata, lícita e ninguém te aponta o dedo. E aí, nesse assunto, ele diz que um erro comum da sociedade é questionar: doutor, isso não é normal? Ou seja, né? Mas o açúcar é tão ruim assim? Poxa, tá tão presente no dia a dia? É tão ruim? É tão anormal assim? Aí ele falou, abre aspas, não confunda o comum com o normal, fecha aspas. E aí eu vou usar exatamente isso, essa sensatez dessa frase, para também usar em relação a isso que eu venho trazendo aqui, que é o fato de médicos ou qualquer outro profissional que não seja nutricionista, ou qualquer outra pessoa que nem sequer seja da saúde e está falando sobre alimentação e incentivando isso, ou tanto para acrescentar ou para retirar da alimentação, ou seja, falando sobre algo que a pessoa não estudou para isso, entendeu? Não tem formação para isso. Então, eu uso a mesma frase aí para a reflexão. Eu também vejo, por exemplo, né, médicos na TV, cansei de ver, gente, médicos na TV sobre matérias, né, relacionadas à alimentação, e que não tem nutricionista na matéria e tem só um médico para falar sobre o assunto, sendo que a pauta é a alimentação. E aí ele, nessa entrevista, claro, ele fala sobre algumas outras coisas, mas essencialmente na entrevista ele fala sobre alimentação. Não é à toa que o título do vídeo é aquele que eu falei: açúcar é droga e ninguém te aponta o dedo, trigo também. Ou seja, foi tanto falado sobre alimentação que o título do vídeo é basicamente isso, sobre alimentação, sobre alimentos. Então olha só o meu pensamento. Eu também vejo médicos falando sobre alimentação, sobre nutrientes, sobre, né, dieta. Vejo muito. Isso é comum, mas eu não considero normal. Então eu uso a mesma coisa, só que analisando uma outra situação, que é isso. Médico falar de alimentação em entrevistas, né, de um modo geral, exemplos do que eu citei, é comum, mas não confunda comum com normal. Continuando o nosso papo aqui, né, ele fala sobre o desafio, que as pessoas que começaram a fazer o desafio acabaram dando seus depoimentos, e aí teve gente que, né, por exemplo, melhorou a rinite, sinusite, cefaleia, intestino. Então, qual é a conclusão que ele chega? Que essas pessoas tinham alguma intolerância alimentar, só que elas desconheciam. Aí ele fala: agora é hora de procurar um profissional da saúde, um bom nutricionista funcional que possa individualizar através de testes e montar um programa alimentar personalizado para você. Num primeiro momento que eu ouvi ele falando isso, eu até pensei, poxa, se eu fizer um vídeo sobre esse assunto, né, eu vou até enaltecer, vou até elogiar, porque ele falou o termo nutricionista no sentido de falar que, olha, a pessoa vai procurar um nutricionista para cuidar da alimentação. Então, bacana, né? Então ele fez o certo, só que aí é que tá. Eu revi a entrevista, né, até para poder fazer essas anotações aí, e só fiquei achando bacana na primeira vez que eu ouvi. Depois eu comecei a entender de uma outra forma, que foi o seguinte: ele fala que pessoas que fazem o desafio sentem diversas melhoras, como as que ele citou aí, e aí ele fala que as pessoas têm que então entender que, olha, se você passou por esse desafio, teve essas mudanças, é porque você tinha intolerâncias alimentares que você desconhecia. Agora é hora de procurar um bom nutricionista funcional. Vocês conseguem perceber o agora é hora de você procurar um bom nutricionista funcional? Quer dizer, entre linhas ou subentendido, fica dando a entender o quê? Que, olha, antes não precisa ir ao nutricionista. Faz o meu desafio, passa pelas minhas dicas do desafio, né? E aí depois do desafio, você sentindo as melhoras, poxa, agora é hora de procurar um bom nutricionista. É como se o nutricionista não fosse a porta inicial, a porta de entrada para você cuidar da sua alimentação de cara. Ou seja, pensou em alimentação? Obviamente, procura um nutricionista. Essa é a ideia que qualquer nutricionista tem e que as pessoas deveriam ter. Mas, segundo o que ele fala, a pessoa pode muito bem seguir o desafio dele nas redes sociais e depois, agora
é hora de você procurar um nutricionista, ou seja, depois do desafio. Ou seja, o nutricionista não precisa ser, né, o primeiro momento. Até porque a pessoa não precisa ter somente uma intolerância alimentar para precisar de um nutricionista. É como se fosse, né, pelo que ele falou, se a pessoa identificou melhoras somente pelo desafio do Dr. Barakat, então é porque deve ter intolerâncias. Então, olha, você precisa realmente de um nutricionista agora. Agora é hora, né, de procurar um bom nutricionista funcional. Então, fica parecendo que a pessoa só precisa do nutricionista se a pessoa detectar que realmente, possivelmente, tem intolerâncias alimentares. Ou seja, se não tiver intolerâncias alimentares, não precisaria de um nutricionista. Então é aquilo, eu senti a necessidade de fazer o meu papel como nutricionista para esclarecer segundo a minha visão como profissional da nutrição. Ou seja, você deve procurar um nutricionista para cuidar da sua alimentação. Independente se você está com o intestino preso, se você não vai para o banheiro diariamente, não, você não precisa só ir quando você está indo para o banheiro só uma vez por semana, ou se você sofre de insônia, ou se você vive com dor de cabeça. Você não precisa ir ao nutricionista somente quando você está com anemia, quando você está doente. Você pode fazer um acompanhamento com o nutricionista para simplesmente ter uma boa saúde e evitar que as complicações apareçam. Uma das grandes virtudes e maravilhosas possibilidades da nutrição é a de justamente ajudar na prevenção de diversas doenças. Aí tem uma hora que a Leda fala, né, que o intestino é o segundo cérebro, porque parece que ele fala sobre isso em um dos livros dele, né? Aí ele meio que tenta fazer uma piada lá, falando o seguinte: talvez isso justifique, né, o porquê que tanta gente fala tanta merda. Porque tem gente, então, pensando com o intestino. Vocês entenderam? E uma coisa que eu quero que fique bem claro é que não é que, na minha opinião, um médico não possa falar, sei lá, não pode abrir a boca para falar a palavra cálcio, magnésio, vitamina D, porque são nutrientes. Então, assim, nutrientes é com nutricionista. Não, não é esse ponto. O que eu considero é que um médico não deve ultrapassar onde ele deve atuar. E aí eu falei aqui onde eu acho que houve um extrapolamento, um exagero, uma ida além de onde um médico deveria ir, entendeu? Então eu já pontuei aí. Mas, por exemplo, teve parte da entrevista que ele falou sobre a importância da atividade física em relação, né, a você não ser sedentário. Acho que na alimentação ele poderia falar assim, olha, a alimentação é muito importante, mas meio que falar o básico e não chegar na rede social ou em uma entrevista e falar sobre o que a pessoa tem que parar de consumir, ou as pessoas, né, e o que as pessoas devem incluir, sendo que cada indivíduo tem que ser avaliado individualmente. Como assim, né? Todo mundo corta leite, todo mundo corta farinha, glúten. E se a pessoa, por exemplo, retira a farinha de trigo porque tem glúten, e aí por conta própria começa a substituir por, sei lá, farinha de arroz, uma farinha refinada, começa a incluir, sei lá, batata inglesa, porque assim, arroz, batata inglesa, elas não têm glúten. Então, a pessoa, teoricamente, está fazendo uma substituição boa, porque não está consumindo glúten, porque o glúten que é o problema. Arroz e batata não são derivados do leite. Então, se ele fala que derivados do leite é ruim, e eu estou consumindo algum derivado do arroz, da batata, tá tudo certo. Será? Será que essa pessoa não vai estar consumindo um monte de carboidrato de forma inadequada? Será que essa pessoa vai estar fazendo uma troca nutricionalmente falando interessante? Daqui a pouco a pessoa está consumindo arroz, farinha de arroz refinada, né, de um arroz que não é integral. Daqui a pouco a pessoa está consumindo milho, porque milho também não tem glúten, milho também não é um derivado do leite, mas é um milho de origem transgênica. Então será que é tão simples assim, gente? Não é. Tem que ter uma orientação profissional que estuda para isso, né, um nutricionista. Durante a entrevista ele falou sobre o sono, sobre insônia, sobre uma questão lá que eu achei interessante, que é de música, que acho que é beats da música. Tipo assim, se a música for muito agitada, você pode interferir no seu sono. Então ele fala assim, evite escutar uma música dessa agitada antes de dormir, né? Principalmente se você tem dificuldade de dormir, se você já tem insônia. Então olha que maravilha, ele é médico e ele falar sobre o sono, bacana, ok, fale, divulgue essas informações, acho ótimo. Ele falou sobre o magnésio,
sobre a questão da suplementação, e bacana também, porque o magnésio é um nutriente, só que ele falou sobre o magnésio na perspectiva da suplementação. E médico pode, né, prescrever comprimidos, encapsulados, inclusive suplementação de, por exemplo, magnésio. Então o problema, como eu meio que adiantei antes, não é um médico falar sobre magnésio. Opa, magnésio é nutriente, não pode médico falar, hein? É nutricionista. Não, não é esse ponto. É porque falar sobre o magnésio da forma como ele falou, beleza, porque médico pode fazer o que ele falou do magnésio. O meu incômodo é quando vai falar, por exemplo, sobre o magnésio e aí começa a falar do magnésio na alimentação. Ah, inclua esses alimentos que são fontes de magnésio. Ah, exclua esses alimentos por isso e por isso. Ou seja, dá para se falar sobre o magnésio, mas cada um de uma forma diferenciada a depender da sua área, das suas competências profissionais. Vou dar mais uma exemplificada. Eu já assisti palestra em que as pessoas que estavam como ouvintes, e eu era uma dessas pessoas, basicamente eram nutricionistas, mas o palestrante era um médico, né, na ocasião. Só que ele falou para um monte de nutricionistas, falando sobre hormônios, falando, sei lá, sobre testosterona, vias metabólicas, né, da testosterona, em quem ela é convertida, a depender da situação, ela pode ser convertida em outra coisa. Então tudo bem, um médico até mesmo palestrar para vários nutricionistas, só que ele não está falando sobre alimentação, sobre conduta de dieta. Ele está falando sobre hormônios, e médico mexe bastante, né, com hormônio. O médico pode, às vezes, indicar, né, hormônios se houver uma necessidade clínica, e não para fins estéticos, né? Então, beleza, tudo bem. Antes de gravar esse vídeo, coincidência ou não, eu vi um anúncio de uma palestra que vai acontecer aí, que é sobre avaliação metabólica e nutricional de onívoros e vegetarianos. Só que o palestrante é médico. Só que apesar do nome da palestra aí ter essa questão, né, do nome nutricional, que pode parecer um pouco estranho, né, ué? Não deveria ser nutricionista? Poderia. Mas nesse caso eu não vejo como um problema ser um médico, porque o assunto ali não é sobre dieta para onívoros e vegetarianos. Não é sobre dieta. Eles vão falar na palestra sobre interpretação de exames, quais exames solicitar, e a interpretação desses exames. Né? Por exemplo, eu quero avaliar o perfil nutricional desse paciente e eu quero verificar a vitamina D desse paciente. Qual exame solicitar? Como interpretar? Então um médico que trabalha com isso, ele pode fazer uma palestra sobre isso, ainda que seja uma palestra que seja muito para nutricionistas, né, que venham assistir? Pode, porque é uma coisa incomum. O que não é incomum, e tanto que não é comum, que isso você não vê acontecendo, é um nutricionista ser chamado para dar uma entrevista para falar sobre medicamento. Eu, por exemplo, já concedi diversas entrevistas para TV, e eu nunca fui chamado para falar sobre medicamento. Eu sempre fui chamado para falar sobre dieta, sobre alimentação. No vídeo, inclusive, ele fala sobre empatia. Pois é, gente, é isso. Aqui, o vídeo não é para ofender ninguém de forma alguma, não é nenhum ataque, não é nada. É apenas uma análise crítica e eu volto a falar. Ele falou de empatia no vídeo, é o que eu peço aqui. Que as pessoas tenham empatia e entendam que isso daqui é uma reflexão que as pessoas precisam ter. Porque imagine se fosse o contrário. Porque empatia não é essa ideia de você, né, se colocar no lugar do outro. Pois é. E se fosse um nutricionista dando entrevista para a televisão, ou enfim, em algum veículo de comunicação, falando sobre medicamento, não seria estranho? Eu acho que os médicos não iriam gostar. Então, por que está banalizado médicos falarem sobre alimentação? Então, para vocês terem uma ideia, eu já vi médico em rede social também, não é o Dr. Barakata, é uma outra pessoa, que é cirurgião plástico, mas o cara ganhou fama baseando-se em posts, publicações sobre alimentação. Então, sabe, cadê a empatia? Se vale para um, tem que valer para o outro. Se não vale para o outro, por que vale para um? Tá aí, né, a minha análise crítica sobre essa entrevista. Deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado. Nos comentários me diga o que você achou, deixe a sua opinião. De preferência, né, assista também o vídeo da entrevista completo. E aí, baseando-se na entrevista e em tudo que eu falei,
deixa sua opinião, tá aqui nos comentários. O link do vídeo da Leda Nagel com essa entrevista eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser conferir. O meu vídeo aqui eu peço que você compartilhe, porque eu considero que eu falei muita coisa que precisa ser de fato compartilhada para as pessoas que às vezes são leigas e não são obrigadas a saber que, né, um médico e um nutricionista têm, né, atribuições diferentes, competências diferentes. Essas pessoas precisam passar a saber, né? Então compartilha. Aqui na tela eu deixo as minhas redes sociais. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Na descrição eu deixo também o link da playlist Deu na Web para você conferir outros vídeos relacionados. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.